eficiente. Band Mulher. Oferecimento. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Foli3. Band Mulher começou nessa segundona. Eu estou cheia de energia. O fim de semana foi agitado, foi divertido e agora eu tô com energia para a semana toda, que ainda tem um feriado, né? Pois é, e por aí, tá tudo bem? Olha só, o Enem já está chegando, né, nos 2 próximos fins de semana e por aqui a gente vai dar dicas de como se sair bem nessa prova e também falar sobre a importância da concentração e do controle emocional. Tem ainda um bate-papo com a fundadora da Casa Manacá, que auxilia mães e pais que perderam o filho ainda na gestação. Ela passou por isso e viu a necessidade de apoiar outras pessoas com esse projeto. E também tem uma psicóloga que faz parte do projeto que vai falar sobre como lidar com esse luto e também como recomeçar. Tem também os bastidores dos artistas, vocês sabem, né? Fim de semana rola tudo por aqui, rola tudo com artista e a gente atualiza vocês. Lembrando que a gente está ao vivo pelo YouTube, então se você não puder assistir pela TV, já acessa lá, ó, você vai sair de casa, vai para outro lugar, pelo YouTube você acompanha nosso programa ao vivo e também pode assistir em outro horário. Claro, no nosso Instagram também, anota aí para você poder acompanhar os bastidores que rola por aqui, posta sua foto, marca a gente, vamos interagir por lá. E também vamos interagir pelo nosso WhatsApp, é o 996816300. Por lá você manda a sua sugestão e nós vamos trazer aqui no programa. Não sai daí não, porque o Band Mulher já começou. E é claro que a gente começa com assuntos envolvendo os famosos, tudo dos bastidores, tudo com a Bia Romagnoli. Gente. Boa tarde. Boa tarde! E aí, gente, boa semana pra vocês, boa tarde. Olha só, a gente começa com uma notícia extremamente séria e muito importante também, porque muitos fãs passam por isso e é assunto do cotidiano mesmo das pessoas, que é o quê? Um desabafo sobre depressão. Ixi. Zé Neto, então, da dupla Zé Neto e Cristiano, a dupla, enfim, desabafou aí numa entrevista, né, sobre a luta contra a depressão. Você lembra o ano passado, começo do ano passado, que eles desmarcavam muitos shows? Verdade. Eles desmarcavam muitos shows. Mas muita gente não sabe que o Zé estava realmente com muita depressão. Ele até comentou numa entrevista aí com o Renato Sertanejeiro, aí no fim de semana, um vídeo até rolou na internet, que ele disse o seguinte, né? Eu estava mal, eu pesava 103 quilos e cheguei a 74 quilos. E o Cris também comentou muito, porque na época, antes deles cancelarem muitos dos shows, né? Nessa época que ele estava com depressão, o Zé, o Cristiano disse assim, ó, eu tinha adoecido porque tinha perdido a minha mãe, né? Quando eu estava melhorando, o Zé adoeceu, ficou aí com depressão, teve todo um descontrole com o álcool, né? Então foi preciso, então, tomar remédio para depressão e eu vi o Zé no fundo do poço. Puxa vida, né? Exatamente. E aí o que acontece? O Cristiano falou, olha gente, nós não podíamos falar isso, porque o que acontece, muita gente ia falar assim, a dupla tá acabando, né? Então eles davam desculpas quando cancelavam os shows, e depois também que nasceu aí o filho do Cristiano, que a gente até comentou há uns tempos atrás em relação à doença do filho do Cristiano, o Zé olhou muito bem para essa situação e falou assim, poxa, o Cristiano com todo esse problema com o filho, e eu aqui com problema na bebida, posso muito bem, né, dar um up na minha vida, então um deu uma força para o outro, mas na real era o quê? Uma depressão que o Zé estava passando na época que eles desmarcavam muitos shows e eles não podiam falar sobre isso porque muita gente poderia colocar como fim da dupla, a dupla tá se acabando e tudo mais. Bia, mas na verdade foi isso. O bom é que os dois são uma dupla ali, assim, firme, tende um ao outro, apoiam um ao outro. Apoiam um ao outro, E o mais incrível é que a gente, né, que tá de cá, os fãs, enfim, nunca imagina o que os artistas sofrem de pressão, de problemas na família, com bebida e com droga, e muitas
às vezes acabam assim, né, saindo do controle e precisam mesmo de um tempo para No caso se do Zé, a gente né? pode deixar bem claro aqui que não teve nada com droga, foi realmente uma questão de depressão, estava usando medicamentos, né, para ansiedade, vários outros problemas de saúde, então por isso que eles desmarcavam muitos shows. E aí, na época então que o Cris estava na perca da mãe, o Zé começou a passar mal e teve que ter toda, né? Aí depois veio o problema do Cris com o filho. Mas acho que agora enfim. eles já estão bem melhor. né? Hoje Inclusive, eles até falaram, desabafar sobre esse assunto, sobre né? esse assunto, que eu acho muito importante a gente estar trazendo para reflexão de muita gente que passa por isso também, né? E entender o próximo. O próximo, né? foi o que ele falou. Quando eu vi o Cristiano sofrendo com o filho dele, que eu fui entender que dava para eu dar um up na minha vida. Verdade. Então tá aí, né? Olha só, ainda falando de polêmica, tem outra polêmica agora, mas é envolvendo a Graciele Lacerda, que é a esposa do Zezé de Camargo. Teve uma polêmica aí gerada com a nora. A nora, imagina você, todo mundo tem um caso de família, aonde o quê? A nora do Zezé estava sabendo que alguém da família estava falando mal dela. E não é que ela conseguiu desvendar quem era? Pelo IP do celular e o e-mail que ela descobriu que veio da casa do Zezé. Então, quem seria? A Graciele. Aí o que acontece? Ela disse assim, gente, o Instagram é meu, da mesma forma que eu não deixo alguém entrar na casa para lhe agredir, eu também não vou deixar ninguém usar meu Instagram para dizer que, né, a verdade vai vir à tona. Mas, enfim, o Igor, que é o filho, né, do Zezé, não se pronunciou, prefere ficar distante desse assunto aí. Mas, gente, vamos combinar uma coisa. Todo mundo sabe que tem alguém na família que não gosta da gente. Se a gente for levar isso, né, em consideração, tem que ficar falando isso em rede social, gente, a gente não dá para agradar ninguém. Não, agora você ficar expondo uma pessoa que você não gosta da família na rede social, aí é pior, né? E ela ainda achou que não ia descobrir. E daí ela falou, dentre as postagens feitas estão os prints judicial que mostram o IP, que é um registro, então, do perfil usado para difamar, então, a nora do Zezé. E em defesa, então, ela descobriu que a conta do Instagram, então, tinha sido o e-mail da Graciele, que vinha da casa do Zezé. Você viu? Coitado do menino que fica no meio do tiroteio. Que fica no meio disso, né? Bora mudar pro próximo assunto? Vamos falar do MC Guimê. Hoje você tá cheio de polêmica, amiga. Cheia de polêmica. Manda ver. O MC Guimê, gente, acusou a mãe da Lesha de jogar as roupas dele em sacos de lixo. O que aconteceu? Segunda-feira passada, eles ainda estavam morando juntos, aquela coisa. E aí, o Guimê pegou e falou assim, gente, eu não aguento mais essa situação. Eu acho realmente que eu fui traído, que eu tava vivendo um relacionamento que não tava legal, já não tava mais dormindo com ela. Aquele negócio da traição do bailarino, né? Exato. Ele falou, olha, gente, e daí, é claro, final de semana passada, a gente trouxe aqui que ela tava se divertindo no fim de semana com outro rapaz. Enfim, aí ele disse, eu vou pegar e vou sair da casa. E você cuida das minhas coisas, aí depois eu venho buscar minhas roupas. Passado uns dias, um amigo dele ligou e falou assim, ô Guimê, suas coisas estão jogadas tudo lá no hall do condomínio, num saco de lixo. Ele ficou, né, claro, muito chateado, foi nas redes sociais e desceu a boca na sogra. Aí eu pergunto pra você, até que ponto uma mãe tem que interferir no casamento? Agora, pôr no saco do lixo, gente, também precisa tanto, né? Aí só, vem aqui buscar, senão vem aqui buscar logo, só. Mas pôr no saco de lixo? Saco de lixo. Muito bom, Bia, cheio de polêmica. A Bia é polêmica, volta amanhã com mais. Amanhã com muito mais. Amanhã vamos achar alguma coisa aí menos polêmica. Um pouco mais calma, mais leve, mais divertida, né? Ai, valeu, Bia, um beijo. Valeu, amanhã gente, você volta, até mais, até amanhã, tchau, tchau. Gente, vamos falar de educação? Pois é, nos 2 próximos finais de semana tem prova do Enem, e que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Tem jovens que tá assim doidinho, todo mundo tá se preparando, já tem tempo, né? Mas a expectativa e a ansiedade aumenta e muito nessa contagem regressiva, não é verdade? Durante os últimos 8 meses foram 12 horas diárias de estudo, muita dedicação para realizar o sonho de ser médica. Tem 3 anos, né, que eu estou tentando, mas esse ano eu estou estudando desde fevereiro. Aqui no cursinho, fora. É uma rotina bem cansativa, corrida, mas eu tenho focado muito em fazer as provas anteriores desde fevereiro, para pegar mesmo a manha do Enem, porque com o tempo a gente vai adquirindo maturidade, né, sobre a prova. A expectativa para a prova do Enem é grande. O cartão com a confirmação já foi disponibilizado. O aluno pode ter acesso pela plataforma gov.br. Ele possui dados importantes como o número da inscrição, data, hora e local da prova. Isso indica que está perto. Falta pouco mais de uma semana para o momento em que será decisivo na vida de muitos jovens. Então é necessário agir com sabedoria. O conteúdo foi estudado durante todo o ano e agora o diferencial do aluno pode ser a parte mental. O controle emocional é fundamental. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto AIO Educação, Minas tem a maior nota do Enem por escolas, seguido por Distrito Federal
Rio de Janeiro e São Paulo. Para alcançar esses índices, é necessário começar o trabalho lá atrás, no primeiro colegial. Assim, o aluno chega preparado para a prova. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio acontecem nos dias 5 e 12 de novembro e abrem as portas para o ensino superior. Mas não só no Brasil. Algumas faculdades do exterior aceitam a pontuação. A nota do Enem para ele hoje, ela pode ser referência para as universidades ou até para ele sair do país também. Se ele sair do país, dependendo da nota, essas universidades, lá, tanto na América do Norte quanto na Europa, aceitam essa nota como referência para ele. Então é muito importante mesmo, e assim, ele tem um leque de opções aqui dentro do Brasil. Bom, eu não consigo medicina aqui em Uberlândia, mas eu consigo medicina lá em Teresina, eu consigo ter medicina lá em Campo Grande. E por isso, dedicação é fundamental. O Carlos ainda está no colegial e vai fazer a prova pela primeira vez. Está aproveitando o máximo o período de estudos. A redação, por exemplo, é feita toda semana. Tem um simulado que a gente faz de todas as matérias, biologia, matemática. Só não tem a redação, que a redação, como a gente faz toda semana, fica já bem preparado. Pois é difícil, mas a gente sabe que o controle emocional ajuda e muito na hora da prova, né? E para saber calcular o tempo também é importante, o tempo que cada aluno dedica àquela questão, isso também é importante. Por isso a gente pediu algumas dicas e conselhos para quem está passando, né, por esse momento. Vamos conferir o que disse o coordenador de ensino médio e pré-vestibular, Paulo Henrique Souza. Olá, prezado aluno, prezada aluna que está aí nessa retinha final de preparação para o Enem. Vão aqui algumas informações, algumas recomendações importantes. Essa é uma prova que exige muita paciência, muita perseverança e, sobretudo, estratégia. É importante que, ao fazer a prova, você fique muito atento aos assuntos que são abordados na atualidade para que isso facilite a sua prova. A prova do Enem é uma prova contextualizada, uma prova atualizada e que requer muita atenção. Em média, os alunos costumam gastar até no máximo 3 minutos por cada questão de múltipla escolha. E é importante destacar que na redação especificamente, você não deve gastar mais de 1 hora para fazer essa redação. É preciso ter estratégia de tempo também para a prova, não é? E também você está atento à questão da sua inteligência emocional, da sua capacidade emocional para realizar essa prova, do seu bem-estar físico, se preparar com sabedoria, uma alimentação leve no dia anterior, dormir bem, não cometer excessos e chegar inteiro fisicamente para fazer a prova. Isso vai garantir que você tenha sucesso, êxito nesta prova e seu sonho garantido. Bom, eu tenho a desejar a todos que tenham boa prova, né? A gente fez a parte nossa aqui orientando, agora vocês aí, ó, faz tudo direitinho para se dar bem. Vamos mudar de assunto? Tá chegando o momento final da campanha da alegria, vai até, amanhã, dia 31 de outubro. Então, não perca tempo, né? Que tal colaborar com a alegria de tantas crianças, porque infelizmente muitas não têm um brinquedo para se divertir. Então, façam a criança sorrir. Bretas Atacarejo, preço baixo e parceria é com a gente. Apresenta Campanha da Alegria, para alegrar o seu coração. Participe doando um brinquedo novo ou em bom estado nos pontos de arrecadação até o dia 31 de outubro. Faça uma criança sorrir, faça uma doação que faz bem ao coração. Campanha da Alegria. Apoio. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Terminal Central. Prático e perto de você. Produtos Azolim. Para cada canto da sua casa tem um Azolim. Qualidade Stati. Realização. Band Triângulo e Band FM. Sua participação é muito mais do que importante. Então, procura aí, sabe aquele brinquedinho que está parado na sua casa, que seu filho já nem olha mais para ele? Leve a um dos pontos de arrecadação, que pode ser em qualquer uma das lojas Bretas, na Prefeitura de Uberlândia, no Terminal Central, na Start Química ou aqui na Band. Faça uma criança sorrir. Campanha da Alegria, uma doação que faz bem ao coração. Vamos para o intervalo? Rapidinho, porque na volta vocês vão conhecer uma mãe que fundou um grupo de apoio depois de perder a filha logo após o parto. Sai daí não!
Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Esta é a Júlia, uma deficiente auditiva que, quando precisava de um atendimento médico, enfrentava uma situação crítica. Como ser entendida? Como explicar sua dor? Mas agora isso mudou. A Prefeitura de Uberlândia criou o Mãos que Conectam, um programa que oferece tradução em Libras. Com isso, pessoas como a Júlia são entendidas e muito bem atendidas em todas as nossas unidades de saúde. E também em todos os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura. Todos mesmo. Basta apontar a câmera para o QR Code que a tradução será simultânea e em tempo real. Aqui, nós nos colocamos no lugar do outro. Obrigado. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais é incluir, é fazer bem. Para começar a semana economizando, segunda é da limpeza no Bernardão. Sabão em pó brilhante limpeza total 5 kg e 659,98. Amaciante Tuff Start 5 litros 10,98. Detergente P 500 ml 1,99. Farinha de trigo Primor 1 kg 2,99. Extrato elefante 300 gramas 4,99. Assim bovino 21,99 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. O futuro chegou. Apresentamos a X-Motion. Potencialize seus treinos, fortaleça seus músculos de forma rápida e eficaz. Descubra o poder da eletroestimulação e conquiste o corpo dos seus sonhos. 20 minutos que fazem toda a diferença. Faça como eu, vem para X-Motion. Band Mulher já está de volta e olha só, a dor de uma família ao perder um filho é imensa, né? Agora, perder o filho ainda na gestação ou logo após o nascimento é difícil, mas principalmente para a mãe que viveu ali a cada minuto, segundo, aquela energia, aquele contato na gestação. E essas mulheres precisam de um apoio. E foi aí que surgiu em Uberlândia a Casa Manacá. A Natália, ela é fundadora dessa casa, uma das fundadoras, está aqui para falar sobre isso, porque ela viveu esse momento. Bem-vinda ao Band Mulher. Muito obrigada, Vanessa. Boa tarde para todo mundo. Você, Natália, conta pra gente essa história. Você perdeu a sua filha e depois disso acabou fundando, né? Vamos contar a história da gestação e qual o motivo, né, da morte dela. A gestação estava correndo normalmente, uma gestação saudável, né? Minha segunda gestação. E aí eu passei por um ultrassom, né, de rotina com 23 semanas de gestação. E a médica identificou duas condições muito graves na Elis, que eram a hérnia diafragmática e a espinha bífida, né? São problemas bem graves. Mas naquele momento ela falou que eu poderia procurar um médico em São Paulo que poderia fazer uma cirurgia intrauterina. E eu fiquei muito agarrada nessa ideia, né, como uma esperança muito certa de que eu fosse passar por essa cirurgia. A gente conseguiu uma consulta com esse profissional em São Paulo, fomos até lá, repetimos o ultrassom e ele suspeitou de uma síndrome e indicou a coleta do líquido amniótico para fazer um exame genético, né, que é o cariótipo. E assim a gente fez, né, esse exame e aí deu que a Elis tinha síndrome de Patau, que é uma condição extremamente grave, é um problema genético, né, uma trissomia, assim como a síndrome de Down, só que muito mais grave, considerada, né, pela medicina como incompatível à vida. Hoje eu já questiono muito esse termo porque a Elis estava viva na minha barriga, né? Ela me chutava, ela, né, se movimentava. E existem indivíduos que vivem com essa síndrome, mesmo que pouco tempo, né? Mas a gente tem alguns casos de mais tempo. Certo. Enfim, aí começou a saga, né? Comecei a estudar a respeito dessa síndrome. A minha médica, que é uma querida, né? Ela já até veio aqui no seu programa, a Silvia Helena Caires. Ela foi me explicar que é o nível de gravidade. E aí eu perguntei, é nascer e morrer?
Aí ela falou, ou interromper a gestação. Nossa, o que... Um baque, né? Nossa, é. Isso no mesmo dia que a gente saiu para fazer um ultrassom convencional. E, de fato, eu cheguei a pensar nessa possibilidade porque eu tentava encontrar um caminho que fosse gerar menos sofrimento para os diretamente envolvidos, né? Que eram eu, a Elis, o meu marido, Luiz Ricardo, e os meus gêmeos, Beatriz e Fernando, né? Na época estavam com 4 anos. Certo. E aí eu fiquei alguns dias, aqui no Brasil não é uma situação legalmente autorizada, eu teria que entrar com processo judicial, cheguei a olhar como advogada, mas eu senti que não era para mim aquele caminho. Mas eu não julgo quem escolha e a gente precisa também de falar sobre isso, é um assunto importante. Mas enfim, resolvemos manter, né, a gestação e eu tomei a decisão de vivê-la com toda a graça, com toda a alegria que eu pudesse. A Elis poderia passar por um aborto espontâneo a qualquer momento, né? Os bebês com essa síndrome, a incidência altíssima, né, desse tipo de situação. Era até o que eu ia te perguntar, você gestou até o 9º mês ou teve Foi, até 39 semanas e 1 dia. Mas foi surpreendente, justamente por isso, porque muitos bebês sofrem um aborto espontâneo. Entendi. Então, cada dia da gestação, eu vivi como se fosse o único, o último, né? Porque eu só tinha aquele momento. E aí eu fui para a natureza, fui remar, fui para a cachoeira, eu comia muito chocolate para ela poder experimentar o chocolate. Que legal. E aí ela chegou até o final da gestação, ela nasceu de um parto normal, natural, humanizado, uma equipe maravilhosa. E assim que ela nasceu, eles me entregaram, porque eu também precisei de lutar para ter esse momento respeitado. Eu escrevi um documento para o hospital, dizendo que eu não queria que ela fosse entubada, que ela fosse reanimada ou que fosse levada para a UTI de imediato. Queria pegar ela no colo? Queria, precisava de ter a minha filha comigo, né? Independente do tempo que ela tivesse, que a gente não sabia. A gente levou uma mala preparada, convencional para a maternidade. E isso aconteceu? Você conseguiu pegar ela no colo? Aconteceu. E por então, quanto tempo? Pelos 18 minutos de vida dela, todos vividos aqui no meu colo. E aí eu fiquei com ela, meu marido junto, a equipe só observando, muito respeitosa, né? Uma equipe também que eu articulei para estar ali, 2 doulas, uma pediatra maravilhosa, Maria Cristina. E aí a pediatra só escutava, né? Ela não tocou na Elis, os 18 minutos dela foram todos aqui no meu colo. A gente conhecendo ela, conversando, em algum momento ela sinalizou que o coração não batia mais. Entendi. E aí, nesse momento, né, as lágrimas desceram e eu falei, filha, a gente já sabia, tá tudo bem e eu te amo, né? E a Elis, ela não abriu os olhos, ela não chorou e com a mesma serenidade com que ela nasceu, ela fez a passagem dela. Como que foi o pós isso, assim? Porque o luto é a parte difícil, que é o que a gente quer falar. As pessoas não sentem a mesma dor que uma mãe. No seu caso, seu marido também estava ali. É difícil, né? Muito. E foi isso que te fez criar um instituto, né? Queria que a gente falasse sobre isso. Sim. Aí eu comecei, na verdade, a buscar grupos de apoio pelo Brasil, né? E essa busca foi atrelada à questão da doação de leite, né? Eu fui doar o meu leite, tive uma negativa, né? A princípio não aceitaram, eu precisei de mobilizar muita coisa para conseguir realizar essa doação. E aí, nesse contexto, eu comecei a saber de grupos de acolhimento pelo Brasil. A gente já estava, né? A Elis nasceu em janeiro de 2020. Logo veio a pandemia, o isolamento. E aí eu comecei a participar de rodas de acolhimento de grupos de São Paulo, do Rio de Janeiro. E aí gente, não tem nenhum grupo em Uberlândia, né? É uma cidade tão grande como essa e certamente com tantas famílias que vivenciam situações parecidas. E aí eu não me aquietei enquanto eu não consegui mobilizar um grupo de pessoas para a gente começar esse movimento. A gente está mostrando, inclusive, imagens de algumas ações, momentos, reuniões, rodas. O que o grupo oferece? Como que funciona, assim? Vocês têm psicólogas e outras profissionais que trabalham junto ali? Como que é? Sim.
O grupo iniciou com um foco no acolhimento às famílias que vivenciam perdas gestacionais, neonatais e infantis. Certo. Então, nós temos rodas de acolhimento a cada 15 dias, sempre às quintas, à noite, 19h30. Hoje a gente está só no formato online. São gratuitas, qualquer familiar que vivenciou alguma dessas perdas pode entrar, né, de forma livre. E aí, a partir desse acolhimento, que é fundamental, não somente para as mães, mas para todos os familiares que sentirem a necessidade, a gente começou a ampliar mais a nossa atuação. Então, a gente tem trabalhado com a capacitação, com profissionais e estudantes da área, né, com workshops, com palestras. A gente tem trabalhado com políticas públicas também. Inclusive, acabou surgindo no ano passado, está em vigor uma lei que foi feita com o nome em homenagem à sua filha, né, que é Viva Iris, a lei, não é isso? Lei Elis. Lei Elis, eu viajei. Lei Elis, que é para poder dar esse apoio a essas mães, porque o luto existe. Muita gente acha que não, né? Mas ele existe. As pessoas pensam que por a gente não ter tido, né, a oportunidade da convivência, não existe o vínculo e não existe a saudade. Mas existe. E essa saudade muitas vezes é do que a gente planejou, do que a gente projetou e do nosso futuro, que a gente não teve com esse filho, com essa filha. E aí a gente teve essa felicidade de conseguir essa lei ser aprovada, né, em Uberlândia. A lei institui no município, né, no calendário oficial do município de Uberlândia, a semana de conscientização, que sempre acontece em torno, né, do dia 15 de outubro, que é uma data reconhecida internacionalmente para a gente relembrar, né, dar homenagem e dar luz a esse tema, a esses filhos de breve vida. Né? Então, foi uma grande vitória que nós tivemos já em 2021, né? A gente estava começando a Casa Manacá. E aí, com essa lei, com a instituição dessa semana, aí que a gente teve mais força ainda. Legal. Né? Não é para ser uma lei no papel. A gente precisa de trabalhar e realizar essa semana de fato. Nessa reta final, eu queria que você reforçasse, então, aquela família que está assistindo, passando ou passou, ou tem, né, uma situação parecida. Como que faz, de novo, para participar? Tem um Instagram, o pessoal pode conhecer, né, o projeto pelo Instagram. Isso. Como que faz para entrar, então? Eu queria que você reforçasse novamente. A gente não tem uma sede física ainda, né? A nossa sede é virtual no Instagram. E o nosso perfil é casa.manacá.uberlândia. O link para as rodas online, ele sempre está disponibilizado na nossa bio e outras informações também. Então, qualquer pessoa que está vivenciando essas situações pode chegar, vai ser muito bem acolhido. As rodas são sempre facilitadas com psicólogas, né, da nossa equipe. Então, tem todo um atendimento mesmo para ser o melhor possível, né, para essas famílias. Bacana, viu? E agora a Natália está com um bebê, né? Está aí com 5 meses, Gabriel. né? Gracinha. E aí a gente, inclusive, daqui a pouco vai falar sobre isso com a psicóloga, sobre tudo isso que a Natália passou, sobre todo esse momento e como a reconstrução, lidar com o luto, né? Muito obrigada por trazer sua história. Denise. Parabéns pela Gratidão. iniciativa de criar esse projeto que ajuda outras mães que passaram pelo que só vocês sabem o que é, né? Muito obrigada. Agradeço muito, muito mesmo. Muito bem, vamos para o intervalo, então, que na hora tem a psicóloga que vem aqui para falar sobre esse luto e esse recomeço que não é nada fácil. Band Mulher. Oferecimento. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Folitrês. Para começar a semana economizando, segunda é da limpeza no Bernardão. Sabão em pó brilhante limpeza total 5,659,98 kg. Amaciante Tulf Start 5 litros 10,98. Detergente IP 500 ml 1,99. Farinha de trigo Primor 1 kg 2,99. Extrato elefante 300 gramas 4,99. Acém bovino 21,99 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Na Flylink você tem mais vantagens. Wi-Fi 6, telefone fixo, Paramount Plus, toca livro, além do clube de descontos Fly. Tudo isso com velocidades de até 700 MB. Aproveite! Flylink, você conectado. Olá pessoal, eu sou a Elci da Inovare Piso e Acabamento. A Inovare
é uma loja conceito que tem as melhores marcas do mercado. Porcelanato 1,21 por 1,21 por apenas R$ 104,90. Porcelanato 83 por 83 por apenas R$ 69,90. Régua de madeira 1,15 por 25, apenas R$ 59,90. Inovare, a nossa especialidade é a sua casa. Inovare. A gente sabe, fome de viver só passa vivendo. Porque a vida é boa demais para não repetir o prato, para não comer com as mãos, ou só mais um pouquinho, ou só hoje. Araxá vive gastronomia, porque aqui as pessoas podem parar um pouco a vida tão acelerada e aproveitarem a melhor comida do mundo. Em Araxá é assim, seja onde for ou sentado em uma mesa, você se encontra aqui. Band Mulher está de volta e a gente segue falando sobre o luto perinatal, que é quando a mãe perde o filho ainda na gestação ou logo após o parto, né? Agora há pouco vocês conheceram a história da Natália e agora está aqui comigo a Amanda Moura, que é psicóloga perinatal e inclusive também vivenciou um momento como esse, né? Bem-vinda, boa tarde, Amanda. Boa tarde, obrigada. Bom, Amanda, eu quero que você fale pra gente sobre essa questão do luto, né? Que vocês viveram, mas antes conta pra gente, você também passou por um momento de luto, né? Sim, eu vivi uma perda gestacional bem no início da gestação, eu estava grávida de gêmeos e um dos embriõezinhos parou de se desenvolver muito no começo. Então eu segui a gestação, Davi está aqui há 6 anos para me contar, né, dessa maternidade, mas ficou ali um outro bebê que já tinha uma expectativa, já tinha um nome, já tinha uma história na nossa família. E aí isso me veio também levar a minha experiência para modificar meu trabalho. Eu comecei a atender mães e mães enlutadas a partir da minha experiência pessoal. Muito bacana, porque a gente estava falando agora há pouco que o Projeto Manacá surgiu por essa necessidade da falta de acolhimento, de profissionais e tudo mais. E é bacana saber que você especializou nisso. O que você vê assim, de maior dificuldade, por exemplo, no seu caso? Eu penso, o luto deve ser muito difícil. Uma mãe que ainda perdeu um e o outro veio, muitas pessoas em volta às vezes pensam que a dor é bem menor porque tem um filho. Sim. É isso mesmo? O que eu ouvi foi foca no bebê vivo, né? Então, e invalida o sentimento daquela perda, porque ela existiu. Né? Nós nomeamos, já tinham roupinhas iguais, já tinham toda uma expectativa de um gêmeo na família. E aí a gente vai para um puerpério com um bebê, mas com uma falta aqui também. No caso, o luto, né? Muitas pessoas, invalida. E é isso que acontece quando as mães às vezes perdem o bebê. No início da gestação, principalmente, as pessoas acham que é mais assim, né? Vai passar, pronto. Mas não é isso, né? Não. Nós somos mães, a gente sabe. Não é. E pode até ser comum, mas as frases que a gente vai escutando, na tentativa até de acalentar a nossa dor, talvez você está muito nova, engravida de novo, daqui a pouco o próximo dá certo, ou era para ser assim, nenhuma dessas frases de fato nos acolhe, elas tamponam a nossa dor, é como se a gente não tivesse o direito de sofrer, porque a convivência foi muito pequenininha e quando é uma perda no começo, não tem nem um velório, não tem um enterro, porque é muito pequenininho. Então você não tem nem o reconhecimento social daquela maternidade. E aí é muito solitário viver tudo isso, é como se fosse virtual, né, essa perda, esse filho, ele não está aqui, não tem uma prova de que você é mãe. E a maternidade, a gente fala que é um bilhete sem volta, não tem como deixar de ser mãe depois que você já é mãe. Nós somos mães para sempre de bebês que não puderam ficar. Como que é o luto, você vê o luto do pai ou de outro familiar, os filhos, que não vivenciaram o contato direto como a mãe tem? É diferente? É diferente, tem velocidade diferente. O luto não tem um manual de instrução, um jeito certo de se viver esse luto, um tempo certo de se viver esse luto. E para a família que está perto, né, o marido, os filhos que estão ali, eles também são, o pai principalmente cobrado a dar suporte para essa mãe. Então fica com ele muito das partes práticas de se procurar, quando é um bebê, no final da gestação, a parte burocrática do enterro, de um velório. E é exigido do homem também uma força para dar conta, e ele também vai negligenciando a própria dor, mas é filho dele também. É complicado, né? Qual conselho que você dá para uma mãe, você, né, como psicóloga e como mãe, para viver esse luto, né, esse momento que é difícil? Conversar, né? Falar dessa experiência e encontrar pessoas abertas a ouvir. Os grupos de apoio têm essa função também, né, da gente entender que não estamos sozinha,
de que toda essa experiência ela é muito significativa e vai nos marcar para a vida toda, e que o luto não é um adoecimento, é um processo natural de se adaptar à vida na ausência de quem a gente ama. Então, falar sobre esse filho, dar lugar para essa emoção, é melhor do que tamponar tudo aquilo que a gente está sentindo, fingir que não aconteceu. E a questão do recomeço, das mães que pensam em ter outros filhos, mas eu penso que deve carregar um medo, assim, absurdo. Sim. Inclusive, depois que ela descobre que está grávida, a gestação se torna um medo, né? Não é um momento que ela vive, é um medo que ela vive retraída, é isso? E até os profissionais de saúde que vão acompanhar uma nova gestação têm que ter noção de que não dá para acompanhar uma gestação pós-perda do mesmo jeito que se fez uma gestação que a mulher nunca viveu uma perda. Existe uma dor e uma ansiedade diferente aqui. Isso tem que se levar em consideração. O que ela está contando, o que está sentindo, tem a ver com toda a experiência que ela viveu anteriormente. Na minha gestação, como eu perdi um dos dois, a cada ultrassom era muito medo. Será que eu também vou perder o outro? Será que algo vai acontecer? Esses serás, eles nos acompanham. E a gente precisa de espaço e tempo para dar conta dessas emoções e achando os lugares delas aqui e dando conta da vida a seguir também. Outra questão que eu queria até que você falasse, gente, sobre os profissionais que estão em volta dessa mãe, dessa gestante. Muitos não estão preparados nem para lidar com esse tipo de perda, né? De como abordar, como conversar, como tratar a paciente, que é a gestante, né? Os médicos são treinados para cuidar da vida. A gente já tem culturalmente muitos tabus em volta da morte. Quando a morte acontece dentro da maternidade, é muito contra a ordem natural das coisas. Então, não é ensinado nem nos cursos de graduação, poucas pós vão abordar isso com qualidade. E é passar para um lugar de humano, né? Eu estou identificado com essa dor, eu consigo te olhar de um lugar que não é só técnico, mas de humano, de falar, olha, eu sinto muito que isso tudo aconteceu, eu estou aqui ao seu lado, você não precisa viver por nada disso sozinha, nem desinformada, nem abandonada, né? Se colocar presente e escutar o que essa mulher tem a dizer. Entendi. Você faz parte do projeto, né, da Casa Manacá. Sim. E traz esse trabalho, né, bacana que é feito. Você vê o que as mães ali dentro, né, os pais, mas principalmente as mães, mais sentem dificuldade nesse momento? A solidão, né? O que elas contam às vezes dentro do hospital, de sentir que foi abandonada pela equipe em algum momento, como a equipe não consegue acolher ela de um jeito adequado. Então, é uma vivência que já é dolorida por si só, mas a inadequação do atendimento vai adicionando camadas de dor na experiência dela. E isso, as frases que ela escuta dentro do hospital, o ambiente, quando ela está vivendo uma perda e tem o mesmo ambiente, uma mãe ganhando um bebê, isso tudo marca para a vida. São frases que ela escuta de um bom atendimento e de um mau atendimento, vai acompanhar a mulher a vida toda. Inclusive, gente, nos bastidores, né, ela estava me contando, às vezes a mãe acabou de perder o bebê, mas tem que ficar ali no hospital aguardando o momento até ter alta. Enquanto isso, eles colocam outra mãe com o bebê, que está tudo bem, né, amamentando. E isso é uma situação que dói ainda mais, né? É torturante, né? Essa sensação de ouvir esse chorinho que não é do seu. Tem que existir essa sensibilidade, né? Então, aproveitando, eu queria que você desse agora dicas e conselhos para o pessoal que está assistindo a gente, e não as mães ou os pais quem perdeu, mas quem está em volta, como que a gente lida, o que a gente fala para acolher essas pessoas? Talvez até não falar, é só se colocar à disposição, né? O que você precisa que eu faça, o que você precisa prático da vida, e escutar, estar aberto a escutar sem julgar, sem tentar diminuir aquela dor, sem ficar com medo de ver o outro chorar, com essa dificuldade de lidar com a tristeza do outro. É uma situação triste, o choro vai acontecer. Então, as famílias precisam de colo, de abraço, de acolhimento, e de tempo, né? De espaço, de tempo para dar conta de tudo isso. Porque a pessoa tem que respeitar esse momento, né? Essa é a palavra mais importante, Sim. né? Respeitar o luto da mãe, principalmente, e depois ajudar, inclusive, imagina até a desfazer ali o enxoval, tudo isso é muito difícil, e né? é a mãe quem vai decidir a hora disso acontecer, né? Não tem que fazer isso às pressas para tentar diminuir a dor, isso não é... Não diminui, né? Não. Sumir com as roupinhas no quarto, desfazer, não vai ajudar. Não. Às vezes não, né? Tanto que a gente recomenda o nosso trabalho na Manacá também oferecer uma caixa de memórias para que essa família consiga colocar os registros da existência desse bebê, que seja ultrassom, que seja
né? A marquinha do pezinho, da mãozinha quando nasce, uma mexinha do cabelo, uma fotografia. Dela grávida, né? E do bebê também, né? Desse encontro. É uma foto que vai registrar o amor que existiu. Então, talvez uma mãozinha, qualquer memória que a gente consiga construir que esse bebê veio, existiu, pertence àquela família, mas teve uma breve vida. Entendi. Muito obrigada, viu, por essas orientações, palavras que dão força para todos que passam por esse momento. Gratidão, viu? Obrigada. E o Band Mulher fica por aqui, porque amanhã é terça-feira, essa semana ainda tem muita coisa pela frente. Inclusive, gente, a gente tem feriado, nós vamos estar aqui firme e forte, que é dia de finados, e nós vamos falar novamente sobre o luto agora, de forma geral. Mas até lá o programa tá cheio de conteúdos aí. Eu te espero amanhã às 10:50 da tarde. Para você, uma excelente semana. Um beijo, um abraço e até amanhã. Sejam bem-vindos ao Melhor da